Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler juntos, versos 28 a 30. Quero falar com vocês nesta manhã sobre o chamado de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30, vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele não seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Jesus deu uma ordem para a sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, né? Esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. Departamento de vendas. Tirar pedido. Muitos são chamados. Poucos são os departamento de cadastro, lá no céu. Você convida a todos, mas é só Deus que salva. É só Deus que converte. Se eu pedisse para cada um dar um testemunho aqui, nós teríamos aqui vários testemunhos, ou diversas formas como Deus chamou aqui. Você é crente hoje, porque um dia Deus entrou na sua vida, na sua história. Deus chamou você pela cruz, né? Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu. E eu, sem palavras, né? Fui lá. Quem pode ser salvo? Jesus diz, isto é impossível para os homens, mas tudo é possível para Deus. Eu queria conversar com vocês sobre a doutrina da salvação. Primeiro quero dizer para você que nenhum homem tem o livre-arbítrio para tomar a decisão da sua salvação. Eu vou repetir isso pela última vez, que vocês já estão dando muito trabalho. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. O que diz aí? Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos... Pronto, vamos pensar aqui. Ele é o sujeito da ação. Quem é ele aí? Deus. Nós somos o objeto da ação. Ele nos deu o quê? Vida. Por que ele nos deu vida? Porque nós não tínhamos vida. Porque nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Eu pergunto para você, um morto tem condição de tomar uma decisão para ter vida? Não. Um morto pode se levantar e dizer, não, eu agora vou aceitar Jesus. Pode? Não pode. Quantos quilos você põe em cima do morto para ele gritar? Pode botar o que você quiser, não vai gritar. Gente, não confunda liberdade de direito, de decisão, com livre-arbítrio espiritual. O homem teve livre-arbítrio no Éden. Mas no dia que ele
desobedeceu, o nosso representante, o nosso cabeça de raça, Jesus, o Deus disse para ele, certamente o quê? Morrerás. E ele morreu. E nós nascemos mortos espiritualmente. Então nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Nós podemos ouvir todos os sermões da vida. Nós não vamos ter condição de acreditar em nada, se Deus não nos chamar. Você tem condição de comer, beber, dormir. Você tem condição de praticar o bem cívico, o moral, respeitar autoridades, cuidar de família, pagar impostos. Você tem liberdade para praticar religião, ir à igreja, ajudar o próximo, fazer caridade. Só que tudo isso brota de uma natureza corrompida, de uma natureza que está espiritualmente morta. Você está morto espiritualmente. Então, entenda de uma vez por todas. Nós não temos o livre-arbítrio espiritual. No sentido, nós não temos a capacidade de, por nós mesmos, crermos em Deus. Sermos salvos. Por isso que ele diz, ele vos deu vida. Nós sofremos a ação. E John Stott diz, assim como Cristo morreu e ressuscitou, Deus também faz isso na nossa vida. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos em Cristo. Mas eu quero voltar lá, para o texto de Romanos capítulo 8. E eu quero ficar apenas com essa expressão, e aos que predestinou, a esses também chamou. Você tem que entender que a salvação de Deus é um plano, um projeto que Ele tem para mim e para você. É um pacote. É o pacote da salvação. E Deus tem todo um planejamento estratégico para fazer isso. Diz assim, o que você leu aí no versículo 28? Vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos pela lógica. Sabemos, Paulo está dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas planejadas, não planejadas, as coisas desejáveis, não desejáveis, todas as coisas cooperam para o bem. Mas aí vem a restrição, para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. João vai dizer, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou que foram alvos do amor de Deus, da graça de Deus. E ele completa a ideia dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fomos chamados por Deus para um propósito. Chamados por um propósito. Você tem que entender isso. Veja lá, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Diz assim o versículo 1. Paulo, ele está apresentando a sua identidade. Paulo, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. A ideia é chamado para ser enviado. Chamado para um propósito de ser apóstolo. Pregador do evangelho. Veja lá embaixo, no versículo 6, que Paulo diz que os romanos, de cujo número, versículo 6, sois também vós chamados para serdes de Jesus. Fomos chamados para sermos de Jesus. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8. Porque o pensamento de Paulo é uma argola enrolando com a outra. Você tem que entender o que ele diz aqui. Chamado segundo o seu propósito. E aí você tem que perguntar, qual é o propósito? E o propósito está claro no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o propósito de Deus, irmãos, para a minha vida e para a sua vida? Sermos conformados
a imagem de Jesus. Esse é o projeto de Deus. Não é só salvar você. Eu era trevas, agora sou luz. Deus tem um projeto, um plano para a minha vida. E Ele vai trabalhar isso na minha vida, na sua vida, aqui na terra. De tal maneira que no futuro, lá adiante, eu serei co-participante da natureza divina e estarei na estatura de Cristo. Serei igual a Cristo. Seremos pequenos Cristos. Como disse C.S. Lewis. Precisa entender isso. Vamos para Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo coloca isso de uma forma bem para o homem do século 21. Que gosta de planejamento estratégico. Saber quais são os... Filipenses, capítulo 3. Versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então Paulo está fazendo um diagnóstico. Os pontos fortes, aquele negócio todo, as oportunidades. Ele diz, eu não alcancei ainda o que? A perfeição. Sou um crente defeituoso, cheio de pecado. Mas aí ele, depois de fazer o diagnóstico, ele tem um plano de ação. Qual é o plano de ação dele? Mas, uma coisa o quê? Eu faço. É a ação dele, o plano de ação. Mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tem um alvo. Ele saiu de um estado, ele tem um plano de ação, ele esquece, ele se levanta quando ele cai, porque ele avança, porque ele tem um alvo. E esse alvo está claro aí no texto. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o prêmio da soberana vocação, e eu queria que você entendesse aí que a vocação é soberana. A vocação soberana vai nos premiar. E o grande prêmio que nós receberemos de Deus é sermos iguais a Jesus. Amém? Então Deus vai pegar você e eu, que somos lixo, que estávamos no monturo, e vai trabalhar na nossa vida, nesta vida, para que na próxima vida nós sejamos conformes à imagem de Jesus. Agora, vamos para o planejamento estratégico de Deus agora. Como é que Deus faz isso? Aí Paulo vai explicar aqui para a gente, em Romanos 8. Diz que primeiro, Ele nos conheceu. Aí, presta atenção, isso aí não é presciência de Deus. A ideia aí é que a salvação tem 5 elos. O primeiro, Ele nos conheceu. Conhecer de antemão não significa presciência de que eu iria crer em Deus. Pois se fosse assim, não precisaria da eleição. O que é que significa isso? Ele nos conheceu significa que Ele nos conheceu antes de existirmos, escolhendo-nos para sermos dele. Você já pensou nisso? Antes de você existir, Deus já pensou em você. Deus já escolheu você. Deus fez você. Tem tantos textos na Bíblia, vamos ler apenas um. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Para você entender bem isso. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler juntos aí? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Diz amém aí, meu irmão, por favor. Você não nasceu por acaso. Não furou a tabela. Você nasceu porque Deus furou a tabela, é coisa de antigo, né? Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Isso é projeto de Deus. Você existe porque Deus quer que você exista. Então, se você não tem autoestima, pelo menos
Creia nisso que a sua autoestima vai mudar. Você não é o que os outros pensam, você não é o que você pensa, você é o que Deus quer que você seja. Mas é tão interessante porque aos que conheceu, diz que nós somos o quê? Predestinados. Diz aí no texto, volta para Romanos 8. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou. Então nós nascemos para cumprir um propósito que Deus determinou. E qual é o propósito dessa predestinação? É a nossa salvação. E o que é a nossa salvação? É sermos conformados à imagem de Deus, seu Filho. Esse é o projeto. Aí ele nos chama, nos justifica e nos glorifica. Aí fecha, está todo o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas eu quero gastar um tempinho aqui, mais uns 15 minutos, só em cima dessa expressão. E aos que predestinou, a estes o quê? Chamou. Quais são as características desse chamado de Deus? Rapidamente, se você for fazer um apanhado na Bíblia, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou à comunhão de Cristo. Ele nos chamou à liberdade, Gálatas 5,13. Ele nos chamou para sermos santos, Romanos 1,7. Ele nos chamou para a santificação, 1 Tessalonicenses 4,7. Ele nos chamou para seguir o exemplo de Jesus, 1 Pedro 1,21. Quais são as características desse chamado de Deus? Primeira característica é que é um chamado soberano. Veja aqui no texto, aqui, o sujeito da ação é Deus. Porquanto, e aos que predestinou, ele é o sujeito, foi ele que predestinou, a esses também o que? Chamou. Então ele só chamou os que ele predestinou, está certo? Está lógico aí no texto? Ele só chama quem ele predestina. Só crê, só é chamado quem é eleito. Uma seita, Procon celestial, vai lá, entra com ação contra Deus, precatório, problema de Deus. Ah, mas isso é injusto. Meu irmão, não tem negócio de injusto. Justo é departamento celestial. E esse é um ponto, irmãos, que às vezes a gente não entende. Não aceita. E eu queria que você abrisse lá, em 1 Coríntios, capítulo 1. A igreja de Corinto era uma igreja assim de gente que se achava importante, assim, só nego sabia demais, filósofo, seguidor de filósofo, de filosofia, gente espiritualmente se achando tal. Aí o que Paulo coloca? Versículo 26 do capítulo 1, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo está chamando você de coisa louca, e está chamando você, que Deus escolheu você, as coisas loucas do mundo. Não é bicha louca, é coisa louca. Mas veja, irmãos, vamos voltar para o texto, Romanos. Ele nos chamou de forma soberana. Soberana. O chamado de Deus é incondicional. Segundo lugar, a segunda característica desse chamado é que é um chamado pessoal. Deus chama cada pessoa de forma individual. É maravilhoso isso. Se Deus nos criou, se Deus nos conheceu, se Deus nos predestinou, na hora de chamar-nos, Ele sabe o nosso nome, sabe não? Sabe onde a gente mora, qual é o nosso CPF, RG ou não?
sabe tudo sobre a nossa vida. Então, Deus, quando vai falar com Moisés, chama Moisés pelo nome. Deus, quando vai falar com Abraão, chama Abraão pelo nome. Deus, quando vai falar com Elias, que faz aqui, Elias, Deus sabe o nome de todo mundo. E o chamado de Deus é individual, pessoal. Muitos aqui foram chamados individualmente porque leram a Bíblia e um dia entendeu a mensagem do Evangelho. Outros receberam o chamado de Deus dentro da própria igreja, já nasceram crentes, nem sabe o dia que se converteu, mas Deus os chamou. Como João Batista, né? João Batista era presbiteriano, porque João Batista já era cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, não precisou aceitar Jesus para ter o Espírito Santo. Explica aí os batistas um negócio desse. Porque Deus, quando quer salvar, Ele salva. Ele salva. Ele é soberano. E Ele escolhe a quem quer. E é tão bonito isso, meus amados irmãos. Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. O apóstolo Paulo vai dar esse testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Porque se você está salvo hoje, se você está aqui, feliz, alegre pela sua salvação, é porque Deus chamou você. E Deus chamou você pelo seu nome. Gálatas capítulo 1 diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Vamos ler juntos, 15, 16, vamos lá? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo foi chamado, primeiro ele foi separado antes de nascer, e Deus o chamou pela sua graça. Pela cruz, me chamou. Gentilmente me atraiu. Alguns vêm gentilmente, outros vêm do cacete. Paulo teve que cair do cavalo, ficar cego. E Paulo, automaticamente, ele foi salvo e automaticamente ele foi já separado para o apostolado. E ele já começou a pregar, feito crente da Assembleia de Deus de outros tempos. Já convertia no domingo, na segunda estava na praça dando testemunho que Jesus mudou a sua vida. Foi assim com Paulo. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus chamou Zaqueu pelo nome. Deus chamou Levi pelo nome. Deus chamou Saulo pelo nome. Deus chamou o carcereiro Filipe pelo nome. Deus chamou Lídia pelo nome. Deus chama a mim e a você pelo nome. Por uma razão muito simples. Muito simples. O seu nome e o meu nome está escrito no livro o quê? Da vida. Sabia disso? Ó, quando o pastor orar assim, escreva, Senhor, o nome desse pecador. Não é assim não, irmãos. Esse pecador está se convertendo aqui porque o nome dele está escrito lá no livro da vida. Agora, quem foi que escreveu? Foi Deus. Eu não sei se está digitalizado, se está em couro, se está em pergaminho. Eu sei que Jesus diz, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Lá nos céus. Está certo, Liliana? Deus escreveu o seu nome lá. E na segunda-feira passada, quando o pastor Hernando pregou, você levantou, disse, essa menina, depois de 20 encontros de casados com Cristo, vem se converter logo na segunda-feira. Sem avisar ninguém. Deus é assim. Deus faz a obra na nossa vida. Ela não precisou cair do cavalo, ela não teve vertigem, não teve nada. Foi aqui. Deus falou ao coração. O Espírito Santo fala ao coração, irmãos. Terceira característica é um chamado irresistível. Irresistível. Quando o assunto, irmãos, é salvação, precisamos nos lembrar que a eleição precede ao chamado. E aos que predestinou, a esses também chamou. E esse chamado é irresistível. Eu posso pregar para você, pregar, falar ao seu ouvido, falar. Você pode resistir à pregação que eu estou fazendo.
Mas se o Espírito Santo usar essa pregação que eu estou aqui fazendo, e usar a palavra de Deus, essa semente pode cair no seu coração, e o Espírito Santo frutificar no seu coração, e Deus chamar você, e você vem. Você vem. Não tem jeito. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo 10. Eu já preguei esse culto nas 8 horas. O pessoal que assistiu, assiste de novo, que é para aprender. 10. E pregar amanhã, segunda-feira, por aí, tá certo? João 10, 25, 26. Vamos lá. O que diz aí? Mas vós, João 10, 25 e 26. Vamos lá? Respondeu Jesus: já vos disse, e não? As obras que eu faço, em nome do Pai, esses testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz. Jesus está dizendo que aquele pessoal não ouvia a voz de Jesus, ouvia externamente, mas não criam em Jesus, porque também eles não eram eleitos, eles não eram ovelhas de Jesus. Se fossem ovelhas, eles ouviriam a voz de Jesus. E ó, gente, quem é ovelha mesmo naquele período de ignorância, antes da conversão. Quando uma pessoa é eleita, certo? O Bruder aqui nasceu eleito por Deus, certo? Nosso tecladista. Mas ele nasceu numa família não crente, então ele teve um período aí de uns 20, 30 anos, que ele não era crente. E quando ele completou 30 anos, Cristo converteu ele. Ele era eleito ou não? Era eleito, mas ele vivia na ignorância. Veja bem, Jesus semeou o trigo, o diabo veio e semeou o quê? O joio. São parecidos. O trigo não vira joio, nem o joio vira trigo. Eles são de Deus, desde o ventre materno. Deus pensou em você e fez você. Se você é crente hoje, Deus chamou você de forma irresistível para ser dele. Você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um amado de Deus antes da fundação do mundo. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção para o último ponto. É que esse chamado de Deus, ele é irrevogável. Irrevogável. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Está bem pertinho aí. Romanos, capítulo 11, versículo 29. O que diz aí? Porque os dons e a vocação de Deus são... Repete para mim aí. Porque os dons e a vocação, o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus chamou e Deus não joga fora depois. Deus chamou e não solta você depois. Você está na mão do Pai. E ninguém tira você da mão do Pai. Você é dele. Tem gente que acha que tem um anjo lá no céu. Eu não sei se foi em papel. Você se converteu, aí o anjo escreveu, né? Aí você se desviou, o anjo passa um branquinho. Aí você volta para a igreja e escreve de novo. Aí você desvia, põe um branquinho. É assim? Não, meu irmão, não é assim não. Você foi chamado, seu nome está escrito, você está salvo para sempre. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus qual é? Conformar você à imagem do seu Filho. Salvação, irmãos, não é uma coisa simples. Salvação é um projeto de Deus
que tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Vamos lá para o texto da metamorfose ambulante. Vamos lá. 1 João, capítulo 3. Raul Seixas era um teólogo, viu? Aprendeu com Heráclito, o grande filósofo grego, que diz que você está sempre em desenvolvimento, de tal maneira que você não pode tomar banho no mesmo rio, porque você toma uma vez, depois quando você for tomar, nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo, porque está tudo o quê? Em evolução, em movimento. 1 João 3,2, o que é que diz? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou que haveremos o quê? De ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. Veja que o ser aqui é um ser que está em ebulição. Amados, agora somos, porque antes nós não éramos. Advérbio de tempo presente, agora somos. Somos, Deus nos chamou, somos dele, somos filhos. Temos o espírito de adoção. Agora somos. Mais ainda, gente, não se manifestou que haveremos o quê? De ser. E quando ele vier, seremos semelhantes o quê? A ele. Nós seremos, na linguagem de Pedro, co-participantes da natureza divina. Preste atenção. Se Deus, para viver aqui na terra, Ele teve que esconder a sua divindade e assumir a nossa humanidade, nós, para vivermos na dimensão de Deus, nós precisamos ser adaptados para viver lá. E a nossa humanidade será revestida de espiritualidade. E lá não entra pecado. Lá não entra coisas abomináveis. Por isso que nós seremos, antes de entrarmos no céu, nós seremos o quê? Glorificados. Diz amém aí, por favor. Amém. Você vai ser glorificado. Uns mais brilhantes que o outro. O Wallace vai ser um strass. Sim. Esse brilho maravilhoso. Quem é esse? O Wallace, brilhando, brilhando. O homem está brilhando demais. Porque dizem os entendidos que o galardão vai ser brilho. Não é negócio de casa, né? Casa no centro, casa na favela, não tem nada disso. Isso que é brilho. Então, se eu chegar lá no céu e achar você meio fosca assim, eu digo, esse cara aí não... Vai ser brilho. Então, uma mulherada que gosta do strass, aí gosta de brilho, prepara, minha filha, que vai lá no céu, você vai ver. E lá não vai ter fuxico de mulher, porque você não vai poder fuxicar. Porque lá no céu não tem fuxico. De ficar comparando uma que é bonita mais que as outras. Mas vai ser brilhando, brilhando, brilhando. Agora, irmãos, encerrando aqui. Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você imagine, você foi pensado por Deus. Você foi fabricado por Deus. Você foi salvo por Deus. Você vai ser glorificado por Deus. E os verbos aqui, todos os verbos que Paulo usa, estão, qual no tempo que ele está usando aí? No passado. No pretérito, passado. Significa que isso para Deus já está tudo o quê? Pronto. Está tudo feito para Deus. Deus não está preso ao Cronos. Deus tem o seu Kairos. Para Deus não existe passado, presente nem futuro. Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida como assistir tape de jogo. Né? Então, se o seu time ganhou, só não vale o 7-1, né? Mas tem jogo que você gosta de ver o reprise, né? Videotape. A nossa salvação para Deus é um videotape. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Eu não sei, você não sabe. Nós estamos aqui nessa dureza desgramada, ralando. Mas já está tudo pronto. Está tudo pronto. Ele diz assim, Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que... Nós não somos vencedores, nós somos
mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amou. Então, pelo amor de Deus, volta para casa hoje. Como crente. Feliz porque você é crente. Feliz porque você é uma obra de Deus, é um poema de Deus. Você é alguém que existe para a glória de Deus. Você não é pouca coisa, não. Você não é pouca coisa, você é muita coisa. Para Deus. E Ele está fazendo muita coisa em nós, porque o trabalho que Ele está tendo, o trabalho que Ele está fazendo, é um trabalho glorioso, irmãos. E eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos, e agradecesse a Deus pela sua salvação. Louvasse a Deus, porque Ele o conheceu, o predestinou, o chamou, o justificou e o glorificou. Você é uma peça, uma obra de arte de Deus. Você já está pronto. É só esperar o chamado dele. Se ele não vier, a gente cai aqui na cova e levanta lá na presença de Deus. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor Deus, que a Tua palavra seja o nosso refrigério, o nosso alimento. Que a Tua palavra seja a nossa fonte de encorajamento, de motivação. Deus, nós não podemos compreender. Nós não podemos descrever. Nós não temos capacidade de sentir ainda na sua profundidade completa o Teu amor para conosco. Nós só queremos tributar a Ti a nossa gratidão. E procurarmos, ó Deus, viver esse plano maravilhoso que o Senhor tem para a nossa vida. Tira, Deus, os nossos defeitos, os nossos pecados. Troca, ó Deus, a minha soberba pela humildade de Cristo. Troca, ó Deus, o meu egoísmo pelo altruísmo de Cristo. Muda a minha vida, Senhor. Molda o meu caráter segundo o caráter de Cristo. Faz de mim um servo. Faz de mim, ó Deus, um filho obediente. Faz de mim, ó Deus, alguém que está cooperando, trabalhando, para que esse propósito se concretize na nossa vida. Tem misericórdia daqueles que estão aqui, Pai. Fala aos corações, chama-os nesta manhã, Pai. Que essa manhã possa ser uma manhã de encontro, de salvação, para muitos que estão aqui nos assistindo pela internet. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.